Você já parou para pensar como a respiração, a audição e até o sono influenciam diretamente na sua qualidade de vida? Muitas vezes a gente convive com sintomas como nariz entupido, ronco, tontura, dor no ouvido e acha que são coisas simples, passageiras, mas que podem ser indicação de problemas importantes que precisam de atenção. Eu sou a Paula, sou médica generalista e esse é o Santa Luzia Esclarece, podcast da Clínica Santa Luzia. Aqui você encontra informação de confiança com profissionais que unem conhecimento técnico e experiência prática, sempre com foco em resolutividade e no cuidado humano. No episódio de hoje vamos falar sobre a saúde do nariz, da garganta, dos ouvidos, o que é mito, o que é verdade e como identificar quando um sintoma precisa de acompanhamento com um médico especialista. Por isso eu recebo hoje a doutora Luciana Bastos, médica otorrinolaringologista, formada em medicina pela Universidade Federal do Ceará, com residência em otorrinolaringologia no Hospital Universitário Walter Cantídio, com mais de 30 anos de experiência, dedicando-se ao atendimento de pacientes de todas as idades e diferentes patologias, ajudando cada um a recuperar o bem-estar, a respiração, a qualidade de vida. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda ao Santa Luzia Esclarece. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, viu? Certo, queria começar conversando com você que no pronto atendimento a gente pega muitos pacientes que chegam já com doenças crônicas, na verdade com sintomas crônicos, como da congestão nasal, roncos noturnos, e que realmente não associam a outras doenças, né, outras patologias. Chega uma queixa de uma cefaleia já crônica, cansaço por não estar conseguindo, né, dormir bem à noite, e não relacionam a essas doenças, né, de síndromes respiratórias. Então, queria conversar um pouco sobre quais sintomas a gente não pode normalizar, porque acaba que esses sintomas, né, podem estar associados a diagnósticos como a apneia do sono, desvio de septo, uma sinusite crônica, rinite. Isso. E quais são os riscos, né, de deixar esses sinais passarem despercebidos? Isso. É muito comum, como você falou em pronto atendimento, o paciente já chegar com a queixa de um nariz obstruído, que é o nariz entupido, comumente chamado. E acha-se que sempre aquilo ali é uma coisa simples, ou uma alergia, a maioria das vezes eles já chegam dizendo, estou com alergia. Mas é mais comum até que chegue sendo um sintoma de um quadro de um resfriado, né? Uma síndrome gripal. Mas, quando esse nariz entupido é uma coisa muito constante, não seja muito eventual, é importante, né, não negligenciar, porque podem ter outras causas. A gente pode deixar passar aí situações que até tratamento cirúrgico pode ser necessário. Então, o nariz obstruído muito frequentemente, tem que ver se você não está com polipose, que são pólipos, se você não tem uma sinusite crônica, se não seria... até tumores, né? Então, até tumores podem se manifestar com uma obstrução nasal muito constante, geralmente constante. E em relação à questão dos roncos, né? Os roncos, eles por si só o barulho, o ruído de ronco, ele não teria problemas, né? Complicações. A questão é que se esse ronco vier associado à apneia, que a apneia é a parada da movimentação respiratória, que dura geralmente segundos, repetidamente durante o sono. E isso vai baixar a oxigenação do corpo, né? Então, nós não podemos negligenciar um nariz obstruído quando é de uma forma mais constante e um ronco quando aparece com esses sinais de alerta, que é um ronco muito alto, são os engasgos, ou a pessoa que no outro dia, quando acorda, tem dificuldade de concentração, uma sonolência diurna excessiva. Tudo isso é sinal de que esse ronco pode estar associado à apneia. E realmente esse ponto da apneia é muito importante, né? Como você falou, pode trazer desfechos negativos para o paciente. E você falou um pouquinho sobre os sinais de alarme, né? Como a gente diferencia um ronco normal da apneia do sono, mas poderia falar um pouquinho para o pessoal como é que funciona esse diagnóstico, né? E o tratamento também, como é que funciona esse segmento? É muito importante, né? Se fazer o diagnóstico da apneia, porque a apneia, como eu já falei, é uma diminuição da oxigenação do sangue, né, do nosso corpo, do nosso cérebro. Isso pode, ao longo do tempo, levar a patologias, favorecer a patologias como hipertensão arterial,
como diabetes, como doenças cardiovasculares e até mesmo a obesidade, né? Pode favorecer a obesidade. E como é que nós fazemos o diagnóstico, então? Uma diferenciação de um ronco simples para um ronco com apneia, né? Existe um exame mais importante para esse diagnóstico, que é a polissonografia. A polissonografia, então, ele é o exame essencial para se detectar a apneia. Ele, hoje em dia, já é feito domiciliarmente. É um teste onde a gente vai detectar a apneia através da monitorização dos movimentos respiratórios, da oxigenação do sangue, da frequência cardíaca, da presença de roncos. Então, a apneia ela é essencial para fazer esse diagnóstico. E um outro exame muito importante, que inclusive é feito pelo otorrino, é a nasofibrolaringoscopia. Ela é mais para se detectar aonde é que está havendo a obstrução nas vias respiratórias que estão favorecendo ao ronco e à apneia. Porque é justamente a causa desse ronco, que é a vibração das paredes da região das vias aéreas superiores, devido a algum tipo de obstrução. Que essa obstrução pode ser no nariz, por exemplo, o nariz muito obstruído devido a uma rinite alérgica muito intensa, ou a um desvio de septo, né? Ou mais abaixo, a nível de faringe, na úvula, no palato mole, amígdalas muito grandes, na criança, uma hipertrofia de adenoide, que fica na nasofaringe. Então, tudo isso que pode obstruir a passagem do ar durante o sono pode gerar o ronco e a apneia. E a nasolaringoscopia é um exame que justamente vai passar um endoscópio no nariz do paciente até a laringe, que é para procurar, para detectar o local da obstrução. Certo? Então, é necessário se fazer esses dois exames. Em relação ao tratamento, né, da apneia, nós devemos tratar essa obstrução, certo? Então, se o problema do paciente é devido a uma obstrução nasal muito intensa, pode-se fazer tratamento cirúrgico para isso. A mesma coisa pode-se fazer tratamento cirúrgico de adenoide, no caso, geralmente das crianças que têm hipertrofia de adenoide, né? A remoção cirúrgica. Ou das amígdalas, se forem muito grandes. Fazer a úvulo-palatopfaringoplastia, que é uma cirurgia na úvula e no palato. Tudo isso pode ser um tratamento cirúrgico. Mas o tratamento mais comum que existe é o uso do CPAP. O CPAP é um aparelho que se usa durante o sono, ligado ao nariz por uma máscara, e esse aparelho fica injetando uma pressão de ar que impede que haja a obstrução, o colabamento da região de nasofaringe, de laringe, dessa região da nasofaringe. E é justamente para evitar que haja essa obstrução e que o paciente ronque e que o paciente tenha apneia. Esses são os dois principais exames para se detectar, para se diagnosticar e para se tratar, a partir daí, uma apneia efetivamente. Sim, por isso que é realmente extremamente importante manter, né, esse segmento com o especialista. Mas outro assunto que eu queria trazer é em relação à automedicação, né? Eu acho que até na parte da otorrino como um todo é muito presente, principalmente pacientes que têm esse diagnóstico de uma sinusite crônica, rinite crônica, de fazer ou uso abusivo de corticoides tópicos, outras medicações para poder melhorar essa congestão nasal, que são às vezes até perigosas, né? Isso. Ou até um uso abusivo de antibiótico, porque já vi tantas vezes o paciente chegando já tendo iniciado o antibiótico, isso. E aí descontinuado, e aí até nós como os médicos, né, ficamos naquele receio de, tipo, ter que tirar para iniciar um outro, terminar um esquema, que muitas vezes até são virais, né? Não são nem características bacterianas. Existe, né? Esse costume do paciente, é muito comum fazer o uso da automedicação. É muito comum, inclusive, em relação à questão do nariz obstruído, o uso daquelas gotinhas, né? Que elas têm aquele efeito imediato de desentupir o nariz, que realmente é muito bom. Só que o problema é que essa gotinha, ela causa uma inflamação na mucosa do nariz. E aí acaba gerando uma chamada rinite medicamentosa, que, consequentemente, as conchas nasais, são os cartuchos, eles crescem mais ainda. E acaba entrando num ciclo vicioso. O paciente usa
inflama o nariz, obstrui novamente e vai ter mais necessidade de usar, né? Então, quando isso acontecer, é muito importante que procure o médico, o otorrino de preferência, nesse sentido, para adequar, ajustar uma medicação para que consiga retirar essas gotinhas e consiga resolver o problema do nariz obstruído. Em relação à questão dos antibióticos, realmente houve um tempo, que eu acho que você não pegou esse tempo, em que os antibióticos não tinham receita controlada. Então, ainda era muito pior essa situação. Os pacientes sentiam uma dorzinha de garganta e começavam a tomar antibiótico. Aí hoje, realmente existe esse controle de receita especial para se comprar, diminuiu um pouco, mas mesmo assim ainda existe. E o pior é que às vezes o médico prescreveu e ele para. Eu estou melhor, vou parar com 5 dias. E daqui a uma semana volta o quadro, já volta com mais resistência bacteriana, né? E em relação também o uso do antibiótico, quando é que se deve começar o antibiótico, né? É uma coisa que o pessoal acha que adoeceu, qualquer doença, qualquer dorzinha de garganta precisa de antibiótico, já chega para o médico, eu vim aqui porque eu estou precisando comprar um antibiótico, porque não pode mais comprar sem receita, né? E não é dessa forma. Porque o meu catarro já está amarelo, aí eu quero comprar um antibiótico. Não, não é assim. As infecções, a maioria das vezes, elas começam com um resfriado. Esses quadros mesmo, essas síndromes gripais. A maioria das vezes é um quadro viral, é por vírus. E vírus não se trata com antibiótico. E normalmente a secreção desses quadros virais é só uma aguinha transparente, que é a conhecida coriza, né? E aos poucos, o nosso próprio organismo, na maioria das vezes, trata essa virose sem precisar tomar antibiótico. Mas claro que há um momento que vai precisar. Normalmente é lá para o 5º, 7º dia em diante, quando a secreção deixou de ser clarinha e começa a ficar mais viscosa, mais espessa e com cor amarela ou verde. Sim, aí pode sugerir realmente um quadro de infecção bacteriana, mas é só o médico que pode analisar se há necessidade de entrar com antibiótico ou não, porque até mesmo já estando com essa secreção amarelada, o nosso organismo pode resolver sem precisar do antibiótico. Pode entrar com outras medicações que ajudam na congestão nasal, mas para relação de uso de antibiótico, é importante que o médico realmente analise e veja se já é caso, né? Que deixou de ser só uma gripe, passou para uma sinusite bacteriana, por exemplo, ou para uma bronquite, né? E aí por diante, ou até uma pneumonia, mas o médico realmente precisa fazer essa análise. Não se deve fazer essa automedicação. E como você estava até comentando, que às vezes o paciente para de tomar o antibiótico que é prescrito na metade porque um sintoma regrediu, né? E aí o que eu vejo muito é o paciente voltando, falando, eu já tinha o resto de uma cartela, comecei. Isso. E aí isso acaba que também dificulta, né? O tratamento mesmo para ele. Mas nesse sentido do paciente buscar o atendimento logo, né? Dessa agilidade, a marca registrada, né? Da Santa Luzia é isso. E o paciente encontra tudo num só lugar, né? Que já vai ser atendido. Se o médico, né, esse especialista, achar que deve prescrever algum exame, já consegue prescrever lá na hora, já consegue solicitar, né, lá na hora para poder o paciente realizar. E assim já ter uma conduta, né, um tratamento eficaz e específico para ele. Então, em relação a isso, queria saber o quanto que essa estrutura integrada vai facilitar, né, no diagnóstico, no tratamento. Isso ajuda muito, né? Porque, assim, o paciente muitas vezes fica meio perdido. Então, ele procurando uma ajuda especializada, num local de confiança, sendo bem atendido, num local onde o médico possa solicitar exames que ajudem no diagnóstico, vai ser bem melhor, bem mais fácil o médico conseguir fazer um diagnóstico preciso e um tratamento adequado. Então, realmente, isso que a clínica oferta é muito importante, né? Ajuda bastante. Nem sempre vai ser necessário esse exame complementar, né? Muitas vezes até o diagnóstico clínico mesmo já serve para poder ter uma conduta, mas quando necessita, acaba que muitas vezes atrasa. E aí o paciente perde até aquela janela, né, para poder iniciar uma medicação, ter uma melhora mais rápida. Isso acontece muito, né, na nossa situação atual.
a gente solicitar um exame e o paciente passar 2, 3 meses para retornar. Aí realmente é muito complicado para um tratamento, né? Precisa ser com esse tempo de retorno. Então, havendo uma possibilidade de ser tudo no mesmo local, Integrado, né? integrado, facilita bastante. Certo. Doutora, eu queria agora propor uma conversa de mitos e verdades. Eu trouxe alguns temas que são pesquisados assim na internet, que tem muitas dúvidas, né? Geram muitas dúvidas entre a população. E aí vou perguntar para você falar um pouquinho. O primeiro mito, na verdade, você até começou a abordar, que é em relação à cor da secreção nasal, né? Que esse catarro verde, amarelo, as pessoas já tendem a crer que sempre vai significar algo bacteriano ou que sempre necessita do antibiótico. Eu sei que você já comentou, mas pode falar um pouquinho mais sobre? Não, nem sempre, né? Nem sempre vai precisar do antibiótico. Por quê? Porque o nosso corpo, apesar de... já é uma infecção provavelmente bacteriana. Mas o nosso corpo, ele produz anticorpos, né? Então, ele pode, não é obrigado o tratamento ser sempre com antibiótico, não. Ele pode, no começo de uma infecção bacteriana, resolver sozinho, né? Claro que a gente não pode negligenciar quando já existe a necessidade, né? Por isso que eu digo que é sempre importante ser feita uma avaliação médica, né? Que aí que a gente vê que a infecção realmente já está bem instalada e para evitar as complicações, né, da infecção bacteriana, aí sim, aí é o momento de entrar com antibiótico, né? Sim. Outro que é bem clássico, principalmente na pediatria, é em relação à presença assim, de chuva, alimentos gelados, como sorvete, e que relação isso tem ou não tem com algum adoecimento, né? Tem muitas coisas desse tipo, né? Principalmente no interior, né? Muitas crenças, né? Eu peguei na água quente, vou ficar dentro da garganta. O famoso reimoso aqui no Ceará, né? Comer camarão, reimoso, vai piorar a ata, o porco. Assim, mas falando em relação à chuva, né? A chuva em si, ela não vai fazer você pegar uma gripe, né? Mas, por quê? Porque você pega uma gripe através do contato com outra pessoa que está doente, ou alguém que tussa em cima de você, espirra em cima de você, aí vai transmitir aquele vírus ou aquela bactéria para você. Mas, na hora que você sai para tomar banho de chuva, tá ventando, a temperatura tá mais fria, consequentemente, você vai entupir seu nariz, você vai ficar com o nariz escorrendo, porque essas mudanças de temperatura desencadeiam um tipo de rinite, uma rinite vasomotora. E, consequentemente, com essa alteração, vai propiciar, vai facilitar uma replicação dos vírus, né? Porque às vezes você entra em contato com a pessoa, o vírus está ali, mas o seu organismo debela aquela infecção antes de se instalar. Mas aí você já estando com o nariz entupido, com o nariz úmido, proporciona um ambiente perfeito para o vírus se multiplicar. Então, pode facilitar nesse sentido. Não que você vai pegar o vírus porque foi para a chuva, porque tomou o sorvete gelado, mas pelas alterações que eles podem causar na região, facilitarem uma proliferação de um vírus. Certo. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre ouvidos. Que muita gente ainda usa o cotonete, né, para poder fazer a higienização, acha que é correto, e compartilha fones de ouvidos, sem ter uma higienização correta. E aí, quais são os riscos que essas práticas podem acarretar, né, para o paciente que faz? Isso é muito comum também nosso meio, né, de otorrino. O uso do cotonete. Eu acho que a remoção de cerume no consultório do otorrino, eu acho que é 50% dos atendimentos da gente, porque é uma coisa que incomoda bastante, né? Aquela sensação de ouvido tampado, acha que tem água dentro, é muito incômodo. Então, realmente, existe uma procura muito grande para isso, para a gente fazer a remoção de cerume. E o cotonete, né? O cotonete, ele foi criado, eu não sei para o quê, mas para usar dentro do canal auditivo, não é. Não é porque existe muitos riscos, né? O mais comum é empurrar a cera para dentro. Impactar. Por que a cera, quando está mais para fora, não impacta? Porque no nosso ouvido existe um mecanismo ciliar, microscópico, de colocar a cera para fora.
Então, quando ela está no local que ela é produzida, que é no terço externo do canal auditivo, já próxima que é a saída, ela é colocada para fora. Mas se ela é empurrada com o cotonete mais para dentro, ela vai ficar lá. E aí os riscos de infecções são grandes, porque a criança vai nadar com cera no ouvido, aquela água entra, fica, e para proliferar fungos e bactérias é muito fácil. Então, não se deve realmente usar cotonete dentro do canal. E outro risco que se tem com o uso do cotonete é a perfuração do tímpano. É uma coisa que a gente vê bastante. O paciente está utilizando o cotonete, aí leva uma pancada no braço, alguém passa e bate no seu braço, ou mesmo ele se vira e bate na parede, esse cotonete vai penetrar e vai perfurar o tímpano. Aí já é mais complicado, né? Porque às vezes esse tímpano pode se regenerar sozinho e fechar, que já vi alguns casos, mas pode não se regenerar. E aí só com cirurgia, né? Que é a cirurgia de timpanoplastia. Sobre o compartilhamento de... sim, e em relação ao compartilhamento, tem né? algum risco? Existe, não? né? Porque realmente a gente pode ter infecções, a gente pode ter micose no ouvido, a gente pode ter infecção bacteriana no ouvido. Então, não é recomendado se compartilhar o fone de ouvido. Eu vou precisar usar o fone de alguém. Faça uma higienização. Pega um algodãozinho, coloca um pouquinho de álcool a 70%, deixa úmido e passa lá, isso vai, deixa secar, isso já vai dar... É uma medida tão simples, né? Mas que é muito eficaz. Exatamente. Aí, para finalizar esse bloco, a gente vai falar agora sobre outra medida que também é muito eficaz e simples, e que na prática a gente vê que muitos pacientes têm resistência, que é a lavagem nasal. Tantos pacientes vão se beneficiar, né, com um quadro de uma infecção de via aérea superior, um quadro viral, com a lavagem nasal. E a gente vê que na prática, assim, muitos ainda têm essa resistência ou não sabem como faz, nunca fizeram. E aí queria saber um pouco em relação a isso, o porquê que você acha que tem e qual que é a forma correta, né, para ficar claro para os pacientes. Isso é muito importante também, que é uma coisa bem do dia a dia, né? A lavagem nasal, ela é importante. Para que serve a lavagem nasal? A lavagem nasal serve para tirar partículas de sujeira que estão nas narinas, e de preferência com soro fisiológico, né? Para tirar vírus ou bactérias que estejam lá nas narinas. Então, ela é importante. E mesmo que o paciente não esteja doente, pelo menos uma vez ao dia seria bom fazer essa lavagem, principalmente quando chega do trabalho, quando chega da escola, para justamente fazer essa higienização, né? Quando se está doente, aí a necessidade aumenta um pouco mais, né? Seria umas 3 ou 4 vezes ao dia. Por quê? Porque já está produzindo mais secreção, a narina está congestionada, está retendo aquela secreção ali. Então, a lavagem nasal é importante para remover isso, certo? Mas temos que ter cuidado, não é lavar o nariz assim de qualquer forma. Existem algumas formas, né, que são eficientes, todas elas, que vai desde uma seringa, de uma simples seringa, as garrafinhas, famosas garrafinhas de alta pressão e alto fluxo. Tem os soros também de jato contínuo, que é o melhor dos sprays, o melhor é o jato contínuo. Que controla a pressão, né? Exato. E até mesmo uma que eu aprendi na minha residência, há 30 anos atrás, pelo meu preceptor, que é a lavagem na própria mão. Uma mão higienizada, você lava a mão com água e sabão, coloca o soro fisiológico na mão e aspira. Nunca vi. Pois é efetiva também. Vai descer para a garganta e vai lavar. Agora, quais são os cuidados que tem que se ter? Vamos falar uma por uma. A seringa, né? Quando é criança, de preferência uma seringa menor, de 10 ml. E aí você coloca bem lentamente de um lado e do outro, umas 3 a 4 vezes ao dia. Por que lentamente? Eu vou explicar. Porque existe um canalzinho chamado tuba auditiva, que ele fica atrás do nariz. E esse canal, principalmente na criança, ele é retinho e entra no ouvido, direto no ouvido. Então, se você fizer com muita força, vai colocar soro, catarro dentro do ouvido da criança e vai desencadear uma otite média. Então, principalmente a criança tem que ter mais cuidado ainda na lavagem. Então, na seringa, usar uma pequenininha. O adulto já pode ser uma seringa de 20 ml, né? O jato contínuo, como você falou, já não tem tanta pressão, então não tem muito o que se precaver.
pode segurar na criança, você segura firme o jato contínuo de 3 a 5 segundos direto, no adulto já pode ser de 5 a 10 segundos. Em relação às garrafinhas, elas são muito efetivas quando se está com sinusite, que tem catarro aqui dentro dos seios da face. Então, ela é muito boa para conseguir tirar essa secreção. Ela entra de um lado do nariz, sai pelo outro, mas o problema é aquilo que eu falei, a tuba auditiva. Sim. Então, se você usar, a criança tem que usar a garrafinha pequena, o adulto já pode usar a maior. Se você fizer com muita pressão, vai para o ouvido. Mesmo no adulto, que essa tuba auditiva, esse canalzinho não é tão reto, ele dá uma curvadinha para cima. Sim. Mas mesmo assim, tem que se ter muito cuidado, né? Porque aí você acaba criando um outro problema se você fizer com muita força. Né? E aí, outra coisa, em relação à quantidade de vezes, né? Eu também não acho que se deva lavar o nariz inúmeras vezes ao dia, sem limite. Por que não? Porque nós temos um funcionamento fisiológico, natural, de amornar o ar que entra, umedecer. Nós produzimos um muco, que esse muco é importante, que ele tenha a consistência própria dele, que é justamente para prender as partículas de sujeira, os micro-organismos. E esse muco tem um movimento ciliar que é colocado para a garganta, para descer, para ir embora. Então, se você lava demais, vai alterar tudo isso. Vai esfriar a temperatura, vai secar o nariz. Então, vai até atrapalhar. Então, a lavagem nasal não pode ser demais, certo? Tem que ser de uma forma comedida, tá certo? Certo, doutora. Queria agradecer mesmo. Finalizamos nossa conversa hoje. Foi muito bom. Tenho certeza que foi muito proveitosa. Quem estiver escutando agora, com toda certeza, aprendeu muito, né? Foi muito esclarecedora. E queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no Santa Luzia Esclarece. Pois não, estou à disposição. A grande mensagem que fica é que sintomas como nariz entupido, roncos, dores frequentes na cabeça não devem ser ignorados. Procurar acompanhamento médico é fundamental para garantir um diagnóstico e um tratamento adequado. E se você busca praticidade, cuidado especializado, a Clínica Santa Luzia está pronta para te atender. Aqui você encontra resolutividade, com consultas, acompanhamento de qualidade e tudo isso em um só lugar. Além de uma equipe de profissionais que realmente escutam suas necessidades. Então, entre em contato conosco pelas redes sociais que estão na descrição desse episódio ou fale diretamente com a nossa equipe pelo WhatsApp para agendar a sua avaliação. Esse foi mais um episódio do Santa Luzia Esclarece. Eu sou a Paula e nos encontramos no próximo episódio.